ideia que o Senhor fala conosco, né? Eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 3. Coloque a palavra no coração. Se você não trouxe a Bíblia, você vai pôr a mão no coração. Vamos pedir para que o Senhor ele possa tocar na nossa vida através desta palavra, porque Ele está aqui e Ele fará isso neste momento. Amém? Amém. Mas que seja o Senhor a nos ensinar a falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Olha, hoje é Santa Ceia, não é Santa Ceia do Senhor? E nós vamos participar daqui a pouquinho da Santa Ceia do Impossível. Nós estamos nesse propósito do impossível, né? Quem está no propósito das causas impossíveis? Então nós vamos participar da Santa Ceia do Impossível. E por que a Santa Ceia do Impossível? Você sabe que o nosso Deus era o Deus do impossível. E Ele fez o impossível até para nos salvar. Até para nos salvar, Ele fez o impossível. Você sabe que quando Deus ele criou o homem, Ele fez a terra, Ele fez o mar, criou tudo, né? Os astros, criou toda a natureza com as suas árvores, seus animais. O Senhor ele fez toda uma criação. Ele é um autor maravilhoso. Mas a maior criação de Deus, o que é? O
que é a maior criação. Porque ele tinha um sonho. Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele fez o ser humano para estar em comunhão com ele, para ser como ele. Esse era o objetivo de Deus, era criar o homem para ser como ele, para ter um coração como o dele, para agir como ele, para ter o amor dele. Amém, pessoal? Amém. Mas a grande bênção era os humanos viverem em perfeita harmonia com seu Criador. A cada 7 dias, Adão e Eva descansavam de seu prazeroso trabalho e gozavam de uma comunhão com a visita de seu Criador. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor plantou uma árvore no jardim, uma árvore cujo fruto não deveria ser comido sob pena de morte. Ao passar por esta simples prova de obediência, Adão e Eva mostrariam a lealdade para com Deus e a fé em sua palavra. Mas o que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho, o diabo entra em cena, usando o quê? Uma serpente. E aí começa toda uma história que se inicia desde aqui de Gênesis e vai, até Apocalipse. Mas tudo começou lá, aonde o homem fez uma escolha errada. Vamos ver o que aconteceu. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então um dia, quando Eva estava concentrada em seu agradável trabalho, se viu sozinha e muito perto da árvore proibida. Foi quando Satanás viu sua oportunidade. Através de uma serpente hipnotizante, o anjo caído chamou Eva até a árvore e a envolveu em uma conversação. Suas palavras encantadoras foram cuidadosamente calculadas para gerar desconfiança a Deus. A serpente replicou à mulher: de modo algum morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a gente para ver isso daqui, eu vejo que a tentação, ela está associada à dúvida em relação à palavra de Deus. Vem cá, você vai ser Eva. Veja bem, aqui é a Eva. Tem 2 homens aqui. Então, veja bem. Fica aqui, olha só, vamos fazer assim um desenho para você visualizar a situação. Deus havia falado o quê? Que não podia comer. Então, Deus ele fala: você pode comer de tudo, só não coma daquela árvore para que você não morra. Você pode comer de todas as árvores do jardim do Éden, menos daquela que está no meio. Tá bom, certo? Tá bom? E aí vem o diabo, do lado de cá, claro, usando a forma da serpente, né? Mas vamos pensar numa maneira espiritual para que você possa entender. E aí o diabo ele vem e fala para ela: é assim que Deus disse? Você não vai comer de toda a árvore do jardim? Não, eu posso comer de todas, menos daquela árvore. Não, mas você não vai morrer não. Porque quando você comer,
você vai ter o mesmo pensamento, você vai saber as mesmas coisas que Deus sabe. Tudo aquilo que é oculto, você vai saber. Então, veja bem, existiu aqui uma palavra e existiu aqui outra palavra. A tentação aconteceu justamente por causa da dúvida que existiu em relação à palavra do que Deus tinha falado. Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha falado, você pode comer de tudo, você só não toca ali, tá? E Deus confiou, né? Deus confiou. Deus não colocou anjos ao redor, não colocou guardas protegendo. Deus confiou que já que Adão e Eva era a imagem e semelhança dele, que eles não iriam comer. Uma vez que Deus falou não coma, e Deus é justo, é fiel, ela tinha que ter o mesmo caráter dele de não comer. Mas esse caráter que ela tinha foi corrompido quando entrou a dúvida. A dúvida é o vilão. Você olha nessa palavra, ficou o que Deus disse, o que o diabo disse e o que ela fez. Você sabe que na nossa vida é assim, né? Deus, ele nos dá uma direção, o diabo também. E o que você faz? Deus, ele te dá uma palavra, o diabo também. E qual palavra que você está ouvindo? Deus, ele te dá um ensinamento, o diabo também. E qual que você tem observado? É para se pensar. Amém, pessoal? Mas vamos continuar aqui, só para você ver. Olha só. No 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. A mulher notou que a árvore era boa para comer, pois era atraente aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Colheu o seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que comeu assim como ela. E mesmo tendo acabado de conhecer a serpente, ela confiou em sua palavra acima da de Deus, quem a criou, e lhe deu um paraíso para viver. Então Eva comeu o fruto proibido e convenceu seu esposo a fazer o mesmo. Adão poderia ter escolhido ser fiel a Deus, mas colocou seu amor pela esposa acima do seu amor por Deus. Neste momento aconteceu o pecado. O pecado ela já tinha cometido ali através da dúvida. Mas aqui, né, aquela dúvida gerou esse pecado. E ela errou. Quem é o autor do pecado? É o homem, pessoal? Quem é? É o diabo. O diabo é o autor do pecado. E ao fato, quando a Eva decidiu pecar, infelizmente ela deu ali, né, autonomia para o diabo ter poder ali, né? Realmente ali foi a brecha que ela não poderia ter dado. Poxa, Deus, ele é santo. E o Deus e o pecado não combinam. A santidade de Deus e o pecado não combinam. Aí, o que acontece? Já que ela pecou, e todo pecado vai ter uma consequência. É ou não é? Toda ação, uma reação. E ela pecou, e aí vem a consequência desse pecado. Lá no 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Depois de pecarem, suas túnicas naturais de luz se desfizeram, e eles ficaram mortificados com a sensação de sua nudez. Vergonha e temor tomaram lugar de sua alegria e paz, e trataram de cobrir sua nudez com folhas. Já tinha experimentado a morte espiritual. Quanto tempo passaria para sofrerem a morte física também? Olha só, eles ficaram com vergonha porque eles estavam nus. Mas eles já estavam nus antes. Provavelmente eles estavam cobertos apenas pela glória do Senhor, por uma veste de glória, né? É mais ou menos isso, acredito eu, de uma maneira espiritual. Mas quando o pecado entrou, e é isso que o pecado ele causa, o pecado ele faz com que a pessoa ela não tenha mais a mesma comunhão que ela tinha com Deus. O que aconteceu? Eles se esconderam. Eles se esconderam. Veja bem, Deus ele estava lá. Quando Deus criou o homem, ele falava com o homem, ele vivia com o homem. Na viração do dia, ou seja, no finalzinho da tarde, né, para a noite, o Senhor ele passeava pelo jardim, conversava com Adão e Eva. Eles tinham ali uma intimidade, um relacionamento. Eles tinham uma comunhão maravilhosa. Era algo maravilhoso. Mas quando o pecado entrou, justamente aconteceu isso. É isso que o pecado faz. Eles passaram a ter sentimentos que antes eles não tinham, né? Sentimentos que foram trazidos pelo pecado, como medo, né? Já que eles tinham errado. Esses sentimentos eles não tinham tido antes, mas eles passaram a ter o medo, passaram a ter ali o pé atrás, receio de se aproximar de Deus. Por isso que quando Deus chegou, eles ficaram com medo, porque eles sabiam que eles tinham errado. E o pecado ele faz isso, ele nos traz medo, receio de nos aproximar do Senhor. Sendo que o Senhor ali todos os dias ali estava junto deles, era uma comunhão diária, um relacionamento, era algo maravilhoso, mas que não aconteceu depois, porque justamente essa foi a pior consequência. Na sua casa você pode ler, um pouquinho para frente vai falar das demais consequências, que fala da mulher que vai ter dor no parto, do homem que vai trabalhar, vai ser mais duro, tal. Ele vai falando outras consequências, mas hoje, como é o dia da Santa Ceia, nós vamos frisar a parte espiritual. Você pode ter certeza de uma coisa: nada disso que o homem e a mulher viveu chega aos pés, né? Nada do que dor ao ter parto, do que ter que trabalhar, chega aos pés do fato de você perder a comunhão com Deus. Quem dera eles apenas tivessem sido castigados daquela maneira, né? E não perdesse a comunhão. Mas era impossível isso acontecer justamente por Deus ser santo, e eles não eram mais santos. Agora eles passaram a ser pecaminosos. E aí o que acontece? Dá uma puladinha lá para o 22. Você vai ver o que acontece aqui. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus está falando com o Senhor Jesus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir deu uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse ponto, seu futuro não tinha nada mais que escuridão e desespero. Tendo expulsado o homem, colocou diante do jardim do Éden os querubins com o cintilar da espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Como o pecado provocou a expulsão dos anjos caídos de seu lar celestial, agora pela desobediência, Adão e Eva foram tirados de seu jardim, seu lar no paraíso. O pior resultado foi que o pecado separou a humanidade de Deus.
Olha só, pessoal, se no começo Deus ele confiou no homem, quando Deus colocou lá existia a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, estava no jardim. Deus ele não colocou anjos ao redor, não. Deus ele confiou que o homem não ia pegar, porque Deus ele tem palavras, e o homem foi feito à imagem e semelhança dele. O homem também deveria ter palavra. Deus acreditou que o homem não ia voltar atrás, né? Voltar e errar. Mas isso não aconteceu. Então agora o que você percebe aqui? Que Deus acabou perdendo a confiança de Deus para com o homem. Deus não confiou mais no homem. A ponto dele falar assim, já que o homem está no pecado, já que o homem me desobedece, então nós vamos colocar anjos ali para poder guardar o caminho, para que o homem não vá e não coma da árvore da vida, senão ele vai viver eternamente no pecado. Então, você percebe, você conseguiu entender isso? Você conseguiu entender que a intimidade com Deus foi perdida? Que ele foi lançado fora? Mas, se você parar para ver, eu falei para você no começo assim, que Deus ele tinha um sonho. Não falei no começo? E este sonho era de que ele pudesse ter um relacionamento com o homem. Poxa, esse sonho a este ponto, esse sonho ele foi frustrado. Mas será que os sonhos de Deus eles podem ser frustrados? Será que realmente o sonho de Deus pode ser frustrado? Veja bem, o homem pegou e continuou, né? Ele foi expulso e aí começou a viver na terra. E Deus realmente esperou que o homem pudesse se arrepender do seu pecado, mas isso não aconteceu. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai passando para frente, você vai ver ali que o próprio Caim e Abel, vocês devem conhecer a história, o irmão Caim acabou matando Abel, foi o primeiro homicídio que existiu, e ali o pecado de Adão e Eva, ele se multiplicou sobre a sua descendência. O erro que Adão e Eva cometeu começou a trazer outros problemas para a descendência. E aí a terra foi se enchendo com este pecado. E Deus, ele olhou e falou, meu Deus, não. Deus olhou e falou, meu Deus, né? Deus olhou e falou, o que eu posso fazer? Está todo mundo corrompido. Se você pular no 6, vai um pouquinho para frente, vê capítulo 6. Deus ele olha para a terra e ele vê que está todo mundo corrompido. Ele vê que o pecado de Adão e Eva se espalhou. Se espalhou. Olha só o que diz. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia feito o quê? Multiplicado. Adão e Eva não se deram conta desse tempo, mas seu momento de desconfiança e desafio abriria as comportas de sofrimento de milhões de pessoas durante milhares de anos. Esse pecado, essa brecha que o homem deu para que o diabo entrasse, o diabo acabou tomando conta de todo mundo, e aí a maldade foi se multiplicando na terra, o que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Poxa, pessoal, se coloca no lugar de Deus. Deus, ele faz toda uma criação maravilhosa, tudo lindo, perfeito. Porque nós somos perfeitos, se você olhar do ponto de vista, como uma criança nasce, como ela é gerada dentro de uma mulher. Falam que isso daí vem do Big Bang, né? Uma explosão. Como que uma explosão vai causar algo tão perfeito como o ser humano, no sentido do nosso corpo funcionar, o nosso coração bombear e a criança ser gerada? Então você vê que realmente foi Deus que fez tudo isso, que criou tudo nos mínimos detalhes. E ali ele vê a sua criação, a terra, ele olha para a terra e fala, ai, o que eu fiz? E aí ele
ele se arrepende de ter criado o homem, isso pesou o coração dele. Mas o que aconteceu? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O nosso coração até dói. Não dói, pessoal? Ouviu uma coisa dessa? Poxa, Deus, olha, imagina a tristeza de Deus de ver, poxa, eu sou Deus, os meus sonhos não podem ser frustrados. Eu criei o homem para ser maravilhoso. E o homem, por sua escolha, ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Ele não queria marionetes, ele queria filhos. E aí, com a escolha que nós tínhamos, olha o que acontece, né? E aí ele fala assim: porém, agora vem aqui, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e um homem íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Veja bem, o Senhor olhou para a terra e falou: eu vou destruir tudo. Mas existiu uma esperança ali no meio da terra. E o nome dessa esperança foi o quê? Noé. Foi Noé. Ele falou: esse homem é justo, esse homem é íntegro, e este homem tem andado comigo. Então, por causa deste homem, eu vou destruir tudo, mas este homem, ele vai ser salvo. E a partir deste homem, virá uma descendência que não pratique os mesmos pecados. E assim foi. Ele fez, aconteceu o dilúvio. Quem conhece a história do dilúvio? Conhece a história do dilúvio? E aí aconteceu, né? Que a família dele foi salva. Houve o dilúvio e toda a terra foi destruída. Mas aí, como ele decidiu salvar, né, a raça humana, por causa desse um homem, olha só. Por causa desse homem que ele decidiu salvar, aí ele pegou todos os animais da terra e falou: não, o homem vai reviver, vai ser algo maravilhoso. Esse foi o plano de Deus, mas não teve jeito. Não teve jeito. Era evidente que por causa do pecado de Eva lá atrás, Adão e Eva lá atrás que erraram, eles trouxeram para a raça humana uma natureza de erro. Noé era um homem íntegro, mas ele tinha esposa e tinha filhos. E seus filhos também tinham as suas esposas. E será que todos eram íntegros? Não. E a partir dali se inicia novamente, né? Eles vão, eles plantam, eles começam a povoar a terra e vem diversas situações, mas que Deus olha e começa a ver que o pecado, não tem jeito, o pecado dominou o homem mesmo. Deus, ele fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança, até o arco-íris, né? A gente fala, é o símbolo do quê? Da primeira aliança. Eu vou falar primeira, porque nós já vamos falar da segunda. Então, veja bem, o homem não conseguia ser fiel a Deus como Deus era fiel com ele. Porque Deus, ele é fiel. Mas o pecado de Adão e Eva lá atrás, que foi a brecha para acabar com a raça humana, continuava o pecado, continuava sendo a escolha dos homens, como foi com Adão e Eva, o pecado continuava sendo a escolha, E aí Deus, já que os sonhos dele não podem ser frustrados, Deus então tem uma ideia excelente. A ideia de salvar o homem. Ele olhou para o homem e falou assim: bom, o correto seria que, para que eu volte a ter comunhão com o homem então terá que pagar pelo seu erro, porque Deus, ele é justo, e a justiça dele está acima do amor. Então, já que ele falou assim, o homem vai ter que pagar pelo seu erro,
Porque ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Porque esse erro, o pecado de Adão e Eva, teceu lá atrás um véu entre o homem e Deus. O homem e Deus não conseguiam se enxergar mais, não tinham mais a mesma comunhão. Então ele fala assim, o homem ele tem que pagar pelo que ele fez. Só que o homem ele não tem capacidade de fazer isso. O homem não é capaz de pagar o preço pelo pecado cometido. Então, a ideia foi enviar a quem? Ao Senhor Jesus, que iria pagar no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, Jesus ele viria para poder pagar no seu lugar, para poder pagar no meu lugar, para poder pagar no lugar da humanidade pelo pecado que havia sido cometido. E a partir do momento que Jesus pagasse pelo preço, existiria um rasgo desse véu que foi tecido lá pelo pecado. Esse véu seria rasgado, ou seja, o homem voltaria a ter comunhão com Deus. Mas Deus ele ainda foi muito mais inteligente do que você possa pensar. Olha só, Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lá atrás foi feita a primeira aliança e não deu certo, porque Deus descobriu que a natureza humana já estava totalmente corrompida pelo pecado. Então Jesus vem para nos trazer a salvação. E aí na Santa Ceia, que foi a última ceia que existiu, antes dele ser crucificado, ele já fala assim: e tomando um pão, tendo dado graças, no partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, vamos falar todos juntos. O que ele disse? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha só que coisa maravilhosa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vem então a segunda aliança. Será que essa aliança vai dar certo? Vai. E por que vai? Porque Deus mudou a estratégia dele. Até aqui, até o Senhor Jesus vir, Deus estava do lado de fora do homem. Então ele falava com o homem, mas a natureza dele não mudava. Ele falava e a natureza não mudava. Porque o homem tinha sido afetado pelo pecado. Mas quando o Senhor Jesus vem, e aí ele promete trazer o Consolador. E isso é o segredo da vitória. Porque quando o Senhor Jesus veio e nos salvou, o Consolador, ele entregou o Consolador, que é o próprio Espírito de Deus e do Senhor Jesus, para ficar do lado de fora da gente? Não. Para entrar. Quando o Espírito Santo entra, tudo muda. Você consegue entender isso? Pula rapidinho para Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis
Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Quem está falando isso, pessoal? Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Olha só que plano maravilhoso que Deus teve. Não bastava apenas nos salvar, porque isso Jesus ele fez. Mas para que não houvesse o fato do homem se corromper novamente, o Senhor Jesus ficou por 3 anos ensinando, até antes, né? Vamos falar, que já que ele era menino e estava no templo, eu vou falar que ele ficou por 33 anos ensinando o homem qual o caráter que o homem tinha que ter para que ele pudesse receber o Espírito dele. Você consegue entender isso? Algumas pessoas, às vezes, elas falam assim: eu não preciso fazer nada, Jesus morreu por mim, a salvação é pela graça, e eu não preciso fazer nada, eu já tenho a salvação. Isso é um erro. Isso é um erro, por quê? Porque então essa pessoa que fala isso, ela está anulando todo o Evangelho, que foi aonde que o Senhor Jesus nos ensina o caráter que a gente tem que ter. Ele nos ensina as atitudes, como nós devemos tomar, como que nós devemos agir para agradar ao Pai. Amém, pessoal? Então, veja só essa nova aliança. Essa nova aliança não é Deus do seu lado. Nós estamos melhor do que Adão e Eva. Pode ter certeza. Tem gente que fala: queria estar no lugar de Adão e Eva, que via Deus pessoalmente. Você não precisa ver Deus pessoalmente, não. Porque se você estiver na fé, você abrir o teu coração, sabe o que vai acontecer? Deus vai estar dentro de você. O próprio poder de Deus estando em você te dá poder. E recebereis poder. Ele está falando isso daí para os discípulos. Você vai ter poder. Então você não tem que ficar preocupado de: se eu pudesse ver Deus, eu sentava, conversava, desabafava. Porque se você abrir o teu coração, Deus está dentro de... Mas você tem que abrir o teu coração, porque se você abrir o teu coração, aí ele vai entrar. E quando ele entra, tudo muda. Aliás, para ele entrar, tudo já tem que começar a mudar. Porque se a pessoa está toda suja, Deus ele é limpo. Deus é gosta de lixo? Deus ele habita com outro senhor? A própria palavra fala que 2 senhores não podem habitar no mesmo. Quando a pessoa ela começa a mudar, ela começa a buscar, começa a ler a palavra, começa a aprender o que Deus ele quer da vida dela, quais são o fruto, qual é o fruto que eu preciso ter: benignidade, paz, paciência, né? Qual o fruto que eu preciso ter? Quando você começa a observar isso, começa a mudar, Deus passa a entrar dentro de o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus passa a estar dentro de nós. Pessoal, eu não sei você, mas eu acho isso daí um privilégio tremendo. Eu leio essa palavra, Deus me abriu os olhos de uma maneira que eu falei assim: Senhor. E eu achava que, Adão e Eva, olha, eram bem-aventurados por te ver. Olha só, nós podemos te sentir dentro de nós. E isso é maravilhoso. Amém, pessoal? Amém. E o Espírito Santo ele vai descer hoje. Eu coloquei no meu coração que pessoas iam ser batizadas hoje aqui. Eu coloquei no meu coração que ao entrar, porque olha só o Senhor Jesus como é maravilhoso. Quando ele fez a ceia, que ele apresentou esse ao cálice da nova aliança, a aliança não é do lado de fora, é do lado de Deus. O sangue dele entra dentro de você. Algumas pessoas falam assim: eu não vou tomar Santa Ceia, eu estou no pecado, então eu não tomo Santa Ceia. Ela está deixando de fazer aliança com Deus. Mas se tomar Santa Ceia no pecado, no erro, né? Também é pecado. Sim. Então, o que você tem que fazer? Se consertar.
Será que Deus, Ele não quer se consertar com o homem? Poxa, olha tudo que Deus fez até aqui. Você acha que Deus, Ele não quer se consertar com você? Você acha que o Senhor Jesus teria morrido mesmo numa cruz por você se Ele não te amasse ao ponto de fazer um conserto contigo? De te mudar? O Senhor Jesus, Ele vai fazer na nossa vida o que Ele fazia lá. Sabe esses milagres que você vê, que você lê? O cego enxergando, o endemoniado sendo curado, o morto ressuscitando, porque Ele é o Deus do... Ele fez o que era impossível para nos salvar. Porque, olha, impossível. O que Jesus fez, ninguém faria. Era algo impossível. Ele teve que fazer impossível. Já que era impossível para o homem voltar a ter comunhão com Deus, Jesus tornou possível. Era impossível para o homem voltar a ter intimidade com Deus. Então Jesus tornou possível. Jesus rasgou o véu que o pecado teceu. Então você hoje tem que sair daqui com a certeza no teu coração que se você quiser o Espírito dele, é só você abrir o teu coração. Abrir com sinceridade. Você tem que entender, diversas pessoas estavam ao lado de Jesus. Como quando ele curou, né? Nós falamos até esses dias, quem estava na pregação da mulher hemorrágica? Poxa, Jesus estava ali e tinha milhares de pessoas ao redor. Quando ela toca, ele fala o quê? Quem me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. E esse é o segredo. É você buscar diferente. Pastor, eu não estava sentindo a presença de Deus porque você não está com o coração quebrantado. Talvez você não estava sentindo a presença de Deus porque realmente a presença de Deus não estava em você. O pecado está. E para a presença de Deus entrar em você, você tem que retirá-lo. Porque é isso que o Senhor Jesus ensinou. Para que o Espírito dele entre, ele nos ensinou por esses 33 anos como nós devemos ser. Você consegue entender isso? Ele nos ensinou. E hoje vai ser o nosso dia. Eu não sei você, mas eu coloquei no meu coração que a presença de Deus neste lugar ia trazer milagre hoje aqui. Eu não sei você qual é a sua causa, qual é o seu impossível. Eu não sei se é na vida financeira, se é na família, se é na saúde, se é no seu ministério. Eu não sei qual é a sua situação. Mas você pode voltar a ter intimidade com Ele. Você pode voltar a ouvir a voz dEle e falar com Ele. Você pode falar com Ele. Fala com Ele. Porque Ele está aqui. E se você abrir o seu coração, Ele vai estar dentro de você. Amém? Se você deseja receber o Espírito Santo, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido, que esta Santa Ceia seja um marco para esta vida. É o que eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus. Você vai subir neste altar. Você que é batizado, você que está na fé, você que vai mudar as suas ações a partir de hoje, você que vai mudar as suas atitudes, os teus pensamentos, você que vai passar a dar ouvidos à palavra de Deus e não mais às palavras que o diabo lançava em tua mente, palavras para você desistir, desanimar, palavras de que você não ia conseguir, não. Essas palavras são lançadas por terra. E o poder do Senhor está aqui. Se você deseja, sobe neste altar, neste momento. Você vai pegar a tua Santa Ceia. E você não vai tomar. Você vai passar por este altar. Pegar a sua ceia. E você vai determinar a vitória na tua vida. Determinar mudança, transformação, renovo. Senhor, renova. Renova, Senhor. Renova esta vida.
Renova este coração. Renova, Pai. Nós precisamos, Senhor, da tua unção aqui. Unge, Senhor, esta pessoa. Faz o fraco se tornar forte, Senhor. Faz, Senhor, com que esta pessoa, ela mostre, meu Deus, no rosto dela para todos a tua luz, o teu poder. Que a partir de hoje, Senhor, se a tua luz estava apagada nesse rosto, se essa pessoa não estava te agradando como o Senhor gostaria, se existia aí, meu Deus, algo que a separava, se existia, meu Deus, ainda na vida dessa pessoa este pecado que fazia a separação dela e do Senhor, Senhor, rasga, meu Deus, porque para aqueles que te aceitam e decidem fazer a tua vontade, o Senhor já rasgou. Há 2014 anos atrás, o Senhor já venceu o diabo que queria matar essa pessoa. Há 2014 anos atrás, o Senhor já venceu, meu Pai. E nós recebemos, meu Deus, esta vitória. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, manifesta o teu poder. Manifesta a tua unção. Porque nós estamos aqui, meu Deus, para te louvar. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar em todo o tempo. Senhor, nós vamos levantar a ti, Senhor, este pão. Nós vamos levantar a ti, Senhor, este pão. Que simboliza, meu Deus, o teu corpo. Transforma, Senhor, no teu corpo agora. Ah, meu Deus. Meu Deus, o Senhor falou fazer em memória de mim. Senhor, o teu corpo que foi ferido, o teu corpo, Senhor, que foi machucado, e o Senhor não precisava viver aquilo, não, mas é impossível do homem voltar a ter relação com os pais se não fosse por este sacrifício. Senhor, eu quero dizer, ó Pai, que o teu nome é maravilhoso. Senhor, eu quero dizer, ó Pai, que tu és o nosso Deus. Meu Deus, o teu sacrifício cessou o impossível. Aleluia, Deus. Oh, meu Deus, o teu sacrifício naquela cruz cessou o impossível, meu Deus. Ah, Senhor, que quando essa pessoa comer este pão, meu Deus, que seja, meu Deus, que seja força para ela, que seja poder entrando dentro dela. Meu Deus, que seja o Senhor, não diante de nós, mas em nós. Aleluia, Deus. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você vai comer deste pão neste momento. E você se torna um discípulo. Um daqueles discípulos que estavam ali contigo, Senhor. Eles estavam lá, Senhor, e hoje nós estamos aqui. Nós somos discípulos seus também. E nós queremos ter o Senhor em nós. Mas deixa o pão como a força, como o teu milagre. Oh, Senhor, naquele dia, Senhor, depois do Senhor ter participado do pão, o Senhor tomou o cálice. E esta, meu Deus, não é somente a segunda aliança, não. É a eterna, Senhor. Meu Deus, não precisa ter outra aliança
teu povo, meu Pai, que seja o remédio. O remédio, meu Deus, para curar este coração que tanto foi ferido pelo diabo, Senhor. Meu Deus, cura esta mãe, cura este filho, cura, meu Deus, esta esposa, este marido, cura, meu Deus, e que da mesma maneira como a relação contigo, Senhor, vai ser estabelecida, meu Pai, que ela venha ter relação também, meu Deus, com a família dela, que tudo venha a ser mudado, que as pessoas à volta dela venham enxergar, Senhor, o teu Espírito nela. Meu Deus, consagra e que seja poder. Você vai tomar agora com muita fé o remédio curador, o remédio que vai sarar. Cura, Senhor, cura mágoa, cura tristeza. Meu Deus, nós consagramos a Ti. Obreiros, vocês vão tomar do nosso cálice, porque vocês estão neste altar e a vida de vocês também está aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Um pouquinho. Cruza. Oh, Senhor, que a Tua presença entre dentro deste coração. Que a Tua presença, Senhor, entre neste coração, Senhor, para curar, para tirar o trauma, para tirar, Senhor, para tirar, meu Deus, toda a angústia, tudo aquilo que o diabo queria para essa vida cair por terra agora, Senhor, porque o nosso prazer, meu Pai, é estarmos na Tua presença. Esse é o nosso prazer, ó Deus, é Te louvar. Senhor, a maior alegria que uma pessoa pode ter, meu Pai, é essa pessoa estar diante de Ti, fazendo a Tua obra, Senhor, cuidando da Tua obra, Pai. Então eu peço neste momento que o Senhor possa vir com o Teu poder, Pai. E, meu Deus, consagra os obreiros, consagra os líderes da casa, Senhor, homens e mulheres, consagra crianças, derrama, Senhor, da unção, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, derrama nessa a geração. unção, meu Pai, sobre a vida da Beatriz, Senhor, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor,
e me conhece. Quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me.